Quantos de vocês aqui já tiveram um diário? Levanta a mão, quem escreveu diário já? Parece que, eu não sei se isso aí caiu da moda ou o que é, mas houve uma época que homens e mulheres faziam o seu diário pessoal. Houve uma época que parece que ficou mais para as mulheres, e depois de um tempo parece que ficou mais para as meninas adolescentes. E é muito interessante, sempre quem faz o diário chama o diário de querido diário. Porque, num certo sentido, o diário é um confidente. No diário você escreve as coisas que acontecem com você, boas e ruins. Mas eu queria dizer uma coisa, você não levantou a mão quando eu perguntei quem tem um diário, mas todos nós temos um diário. Todos nós temos um. E, gente, é um diário poderoso que nós temos, porque ele está gravado aqui. Ele está gravado aqui, coisas boas e coisas ruins. Eu pus algumas fotos de diários aqui. Eu comecei, claro, com uma de uma menina adolescente, cor-de-rosa, bonitinho lá, escrito diário, mas tem o cadeadinho. Tem que ter. Certo? Não tem que ter? O teu diário, você tem um cadeado nele. Há coisas que só você e Deus sabem, e você pretende levá-las para o túmulo. Eu, como pastor, gente, tenho um montão de coisa que eu, pela minha ética pastoral, vou levar para o túmulo. Coisas que eu ouvi e eu não posso falar com ninguém a não ser com Deus. Vou levar para o túmulo. Mas esse aí, o diário está muito de menininha adolescente. Vai para o próximo. Está comigo aí, meu povo? Ou travou aí? Esse aí não é bem um livro diário, mas aí são alguns documentos. Uau! Documentos que você guarda. E presta atenção, documentos que você esconde coisas suas, mas alguns de vocês guardam documentos como uma carta na manga, e se for necessário, você vai usar para prejudicar alguém que te prejudicou. Pastor Enéas Tonini, que faleceu algumas semanas atrás, no seu testemunho, ele conta que no dia que ele foi batizado com o Espírito Santo, uma das primeiras coisas que Deus o fez fazer foi abrir as gavetas e tirar um montão de documento que ele tinha guardado para prejudicar pessoas que o tinham acusado, e aqueles documentos eram sérios, eram válidos, eram provas, mas ele aprendeu a perdoar e rasgou tudo. Tem mais uma foto aí. Esse aí é para a turma da minha idade ou mais da idade do irmão Rezende. Irmão Rezende está aí, ouviu, irmão Rezende? Ô, irmão Rezende, olha ali. Irmão Rezende, irmão está com quantos anos, irmão Rezende? 94? Está jovem. Ô, glória. Eu chamo todo mundo de jovem, eu me sinto mais jovem. Olha aí, 94. E 60 de crente? Ô, glória, está quase a minha idade de crente, olha que bênção. Então, mas olha como está bem trancadinho. A gente costuma trancar. Tem mais um ali. Esse aí é mais moderno. Esse é eu e você aí. Esse aí está mais moderninho, um couro bonitinho, mas o cadeado está lá. Tem que estar bem trancadinho. Agora, irmãos, no diário nós temos coisas boas, alegrias, coisas que aconteceram. E no diário nós temos escrito algumas coisas que, se viessem hoje à tona, se fossem reveladas hoje, nós teríamos uma grande vergonha, um grande vexame. O problema é que para alguns de nós, estas situações do passado,
estes erros, esses pecados, estas escolhas erradas e atitudes que nós tomamos, para alguns de nós elas são como um fantasma que está ali dentro do guarda-roupa. E está ali aquele esqueleto, toda vez que você vai abrir o guarda-roupa, pá, bate diante de você. Eu fiz isso e nunca deveria ter feito. E parece que esse fantasma é uma sombra que te acompanha. Onde você vai, ele está indo atrás. E você olha para trás, se você pudesse apagar esse passado, você apagaria. Todos nós temos isso. Escolhas erradas que nós fizemos. E alguns de nós pegamos esta culpa. E o fantasma está aí andando atrás da gente. A sombra está aí. O demônio está aí. E nós, para tentarmos resolver esse problema, alguns partem para o álcool. Eu vou afogar esse negócio num copo de bebida. E aí o sujeito vai e toma. Uau, ele fala, passou. Afoguei. Volta para casa, dorme. No dia seguinte levanta, está lá o fantasma. Está lá a sombra. Está ali a culpa bombardeando a mente. Alguns partem para a droga. Ah, a droga vai me deixar esquecer, vai me desligar. Mas passou o efeito da droga, volta o fantasma, volta o demônio. Alguns começam a encher a vida de atividade. Porque começando a fazer um montão de atividade, você acaba esquecendo. Olha, então eu vou correr, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou encher a mente, eu vou ficar no Facebook, eu vou ficar lá no WhatsApp, eu vou ler um livro, eu vou ver um programa de televisão, eu vou sair para cá, eu começo a inventar coisa. Mas está ali o demônio seguindo. Eu tenho boas notícias para você hoje. Esse fantasma pode sair hoje no nome de Jesus. Essa culpa que está te agarrando, esse demônio que está te perturbando, vai sair hoje em nome de Jesus. Basta você dar alguns passos. Toca em frente, por favor. No diário, então, nós temos as coisas boas e as coisas ruins. As boas são bem tranquilas, porque a gente fala, uau, aconteceu isso comigo, fica feliz. E há muitos que ficam concentrando nas boas, pensando, olha, se eu ficar só pensando nas coisas boas, pode ser que esse demônio, esse fantasma, essa culpa, essa sombra, vai sair. Toca em frente, tem mais. A nossa própria mente é um diário. E ela vai provocar então as alegrias e ao mesmo tempo a culpa. Vai em frente, por favor. É possível você se livrar disso? Você crê que é possível? Então vamos lá, como é que a gente vai se livrar? Eu tenho aqui algumas dicas bíblicas. Primeira, reconhecer o seu erro, pecado e escolhas equivocadas. Reconhecer que você errou. Se esse fantasma está aí andando atrás de você, se esse demônio está te perturbando, é como eu sempre digo, o diabo se levanta para cair. Ele acaba sendo um instrumento de Deus para abençoar. Sabe por quê? Quanto mais sentimento de culpa você tem, mais você vai correr atrás de Deus. Diga amém. Então, quando você vai correr atrás de Deus, a primeira coisa é reconhecer o pecado. Romanos 3, 23. Leia comigo, Romanos 3, 23. Vamos lá. Pois todos... A palavra destituído é separado. É separado. Afastado da glória de Deus. Mas é interessante, ali o texto diz, alguns pecaram. Todos
Todos pecaram. A igreja é um conjunto de pecadores perdoados. Eu sempre digo que tem PP e PP. Pecador perdido e pecador perdoado. Mas todo mundo é pecador. Em Romanos 3,10 está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Então, num certo sentido, todos fazem coisas erradas. Então todos têm esse fantasma do erro, do passado, das escolhas erradas, esse demônio que fica aí pressionando. Todos nós temos, mas no momento em que a gente reconhece, esse é um dos primeiros passos para a libertação. Deixe-me dar uma palavra muito séria para você aqui. Você vai para o inferno quando não reconhece o pecado. Quando você acha que você é bonzinho. Irmãos, quando eu evangelizo pessoas, é impressionante o que eu escuto. Olha, sou um bom marido, sou um bom pai, pago meus impostos em ordem, sou fiel à minha esposa, não tenho pecado. Não tenho pecado. Então, se você acha que você não tem pecado, sabe o que você está dizendo? Não precisa de perdão. Quem precisa de médico é quem está doente. Então, se você acha que não tem pecado, eu não sei o que você está fazendo aqui na igreja. Se você acha que você não tem pecado, você fala: Deus, eu não preciso nem do Senhor, hein, Deus. Estou tranquilinho aqui. É uma bênção quando você começa primeiro reconhece o erro. Segunda coisa, ter consciência de que o seu pecado é contra Deus. Claro que muitos de nós, no nosso pecado, prejudicamos pessoas, logicamente prejudicamos a nós mesmos, por isso que esse fantasma, por isso que esse demônio está aí, trazendo peso, culpa, e você carrega esse peso aí. Mas o nosso pecado basicamente é contra Deus. Olha o que diz Romanos 3,19. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Pecado, diz a Bíblia, é transgressão da lei. A palavra pecado, na sua língua original, é errar o alvo. Então, qual é a ideia do alvo? O alvo é a lei que Deus colocou. Meus irmãos, a lei, o apóstolo Paulo fala: olha, a lei é ruim, porque a lei te leva para a condenação. Mas a lei é boa, porque ela mostra a sua incapacidade de obedecer. Ela mostra a tua maldade, ela mostra a tua tendência para o mal, ela mostra que você está no maligno. Isso é uma bênção, porque aí você fala: eu quero sair do maligno. Algumas pessoas, é impressionante, tem gente que quer julgar Deus. Eu acho muito legal os corajosos que querem julgar Deus. Você é um deles. Alguma vez você falou: onde é que estava Deus? Você está julgando a Deus. Você está dizendo: Deus devia fazer isso e não fez. Contra quem é você para dizer o que Deus quer fazer ou tem que fazer? A Bíblia diz: o que é o barro? Vai falar com o oleiro. Oleiro, faz desse jeito ou daquele jeito. Quem é a criatura que vai dizer ao Criador o que ele tem que fazer? É que você fica trazendo Deus à tua mente e não dá. Ele é muito superior. Então alguns dizem: sabe o quê? Peraí, que Deus é esse? Que encheu de árvore boa o jardim do Éden e pôs uma bonitinha lá no meio. E falou para Adão e Eva: vocês podem comer todas. Essa não. Por que essa não? É impressionante. Eu não calculo o número de árvores que havia, ou plantas frutíferas no jardim do Éden. Mas vamos calcular que tinha lá umas 500 mil.
Deus pôs uma e disse não, essa não. É porque Deus deu para nós o livre-arbítrio, a livre escolha. E é por isso que esse fantasma está te perseguindo. Você escolheu errado. Está carregando aí esse peso agora. Mas pecou contra Deus. Então, primeiro, reconhece o teu pecado. Saiba que você fez contra Deus. Terceiro lugar, o que a gente vai fazer? Pedir perdão a Deus crendo no sacrifício de Cristo no seu lugar. Se você pede perdão a Deus, Deus vai fazer algumas coisas. Presta atenção. Quando você pede perdão a Deus, Ele vai operar eliminando a culpa. Portanto, Ele vai eliminar esse fantasma, essa sombra, esse demônio que está te perturbando. 1 João 1, de 8 a 10 diz assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Leia comigo agora o 9, todo mundo junto. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E o próximo é o 10, dá uma olhada. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Volta um pouquinho ali no 9, eu queria só trabalhar com os irmãos um pouquinho nessa questão do 9. Se confessarmos os nossos pecados. A palavra confessar, na língua grega, é a palavra homologel. A palavra homologel quer dizer estar de acordo, reconhecer. Isto que eu fiz está errado. Agora, irmãos, é impressionante o que está acontecendo hoje. É o que eu falei, tem pastor largando a esposa, casando com a secretária e continua pastoreando, gritando, pregando, pulando, fazendo, acontecendo. E eu fico pensando, como é que é isso? Como é que é essa questão de homologel? Como é que é essa questão de reconhecer que é pecado? Nós cantamos uma música aqui, te louvarei, não importam as circunstâncias. E a gente sempre pensa na circunstância em relação a não importa o que está acontecendo comigo, então Deus está no controle. Tudo bem pensar desse jeito. Mas, gente, temos que pensar também em circunstâncias de outra forma. Em outras palavras, não permitir que as circunstâncias da vida nos levem à desobediência à palavra de Deus. Ah, então por que eu não estou feliz no meu casamento? Eu vou trocar de mulher. É a circunstância que levanta a desobedecer a Bíblia. Ah, porque eu não consigo esse documento? Eu vou subornar, eu vou engraxar, eu vou passar por baixo do pano. Ah, porque eu vou levar essa vantagem, eu vou mentir aqui, eu vou fazer aqui, vou fazer ali, acolá. Irmãos, a questão da concordância, que é pecado, é você chegar uma hora que você vai falar, peraí, isso que eu estou fazendo está errado, eu tenho que parar de fazer isso. Confessar, então, implica em reconhecer, concordar que é pecado. Segunda coisa é concordar na fidelidade de Deus. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Olha que poder que tem no sangue de Jesus. Perdoa e purifica de toda injustiça. Tira o fantasma, tira o demônio, tira o peso da culpa, tira a sombra que te persegue. O sangue de Jesus tem poder. Amém. Limpa para valer. Purifica de toda a injustiça. Amém? Quarto lugar, quarta coisa que a gente tem que fazer.
fazer uma entrega total da vida nas mãos de Deus. Olha o que diz 1 João 2, de 1 e 2. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor, na outra tradução diz, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Eu coloquei aí fazer uma entrega total por causa desta palavra propiciação. A propiciação foi a entrega voluntária que o próprio Deus fez desde a encarnação, a sua vida aqui na terra e a sua morte na cruz. Voluntariamente ele foi para a cruz para pagar o nosso pecado. Então, assim como Jesus se entregou para a nossa redenção, receber a Cristo como Senhor e Salvador é fazer uma entrega total da tua vida na mão dele. Mas talvez você vai dizer aí, pastor, eu já aceitei a Cristo, mas o fantasma está aí, o peso de culpa está aí, essa dor está te perseguindo, está bombardeando a tua mente o tempo todo. Você abre a porta do guarda-roupa, o esqueleto está lá balançando. A ideia é entregar e dizer, Deus, só o Senhor para me libertar desse peso de culpa. E Deus faz, diga amém. Amém. Deus me libertou dos meus sentimentos de culpa. Agora é interessante. Você fala, pastor, e você esqueceu tudo? Não, eu lembro de tudo. Agora é muito interessante. Algumas coisas que eu fiz no passado, quando eu lembro, uau! Quando eu lembro é muito interessante. Eu tenho 2 sentimentos. Um de chorar e um de rir. O de chorar é porque eu vejo como eu sou miserável. Como a minha mente tem a tendência para o mal. Como eu me meti no pecado. E meu irmão, quanto mais você chega perto de Deus, mais você vai ter esse sentimento de chorar. Mas por outro lado, sentimento de alegria. Uau! Deus me libertou, Deus me perdoou. E é isso que eu queria mostrar para os irmãos. Quando você faz uma entrega dessa, sabe o que Deus faz? Dá uma olhadinha lá, clica para mim, meu jovem. Deus pega o teu diário, oh glória, dá um aleluia aí, irmão, e mete fogo nele. Não importa o que você fez no passado, se você está com esse fantasma, esse demônio, esse peso de culpa, aí te assaltando, o que você precisa hoje é crer na palavra de Deus, de que Deus já meteu fogo nesse diário. Toca em frente, deixa eu mostrar para os irmãos alguns textos da Bíblia. Primeiro, a Bíblia é muito clara que não há mais condenação. Leia comigo aí Romanos 8:1. Portanto, não há condenação para quem? Eu pensei que era para os membros da primeira igreja batista em Santo André. Eu pensei que era para os evangélicos. Espero que não seja para os evangélicos, porque eu não sou mais evangélico. Irmão, eu não sou mais evangélico, viu? Depois que me disseram que o Cunha é evangélico, eu não sou mais evangélico. Não sou mais. Eu sou agora seguidor de Cristo. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Qual é a ideia aqui? Quem está em Cristo está revestido da santidade e da justiça de Cristo. Então não tem mais condenação para quem está em Cristo. O julgamento aconteceu há 2000 anos atrás, lá em Jerusalém. Aleluia! Irmãos, eu não sou chorão, eu não sou mesmo.
Acho que eu devia ser. Bom, sei lá. Porque o Jeremias era um profeta chorão. Né? Os irmãos têm visto, eu raramente choro. Mas, irmãos, quando eu fui a Israel, eu olhei um montão de lugar joia. Interessante. Alguns lugares me deram um pouquinho de emoção. Por exemplo, o Jardim do Getsemane. Uau! Eu me lembro que eu estava com o nosso grupo, e normalmente em cada lugar eu dou uma palavra, né? Mas ali no Getsemane eu só falei para eles, vocês sabem o que aconteceu nesse lugar aqui. Só li o texto bíblico. E sabe o que eu falei para o nosso grupo? A maioria daqui da igreja, alguns daqui estavam lá. Alguns que estavam lá estão aqui hoje. Eu falei, irmão, você vai ter agora o teu Getsemane. Eu falei, nós vamos dar uma volta aqui de mais ou menos uns 15 minutos dentro desse jardim. Jardim do Getsemane nós tivemos. Eu falei, e ninguém vai conversar com ninguém. Você vai só falar com Deus. Irmãos, mas caiu um fogo naquele jardim. Eu só via gente chorando, muita emoção, gente agradecendo o que Jesus passou ali, porque foi ali que ele falou, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E aí nós tivemos outros lugares. Mas, irmãos, na hora que eu vi o Gólgota, o Monte Calvário, que realmente tem uma aparência de caveira. A hora que eu olhei, não tinha nenhuma cruz lá, mas eu imaginei ali estava a cruz do meu Salvador. Eu olhei para aquele monte ali e eu fiquei pensando, ali todos os meus pecados, passados, presentes e futuros, foram cravados no meu Senhor Jesus. Não aguento, disparei chorar e não conseguia parar. A Rutinha falou, bem, o que foi? Eu falei, bem, e não conseguia parar. E logo em seguida tinha ceia. Eu falei, não vou dar ceia nenhuma, não tem como. Irmãos, uma emoção profunda de saber que em Cristo, não na igreja batista, não na igreja evangélica, em Cristo, nós somos justificados. Amém? Aí, pouco a pouco, o fantasma começa a se afastar, hein? Está afastando aí o fantasma, gente? Está afastando aí o demônio? Está afastando a culpa aí? Não há mais. Tem mais, quer ver? Dá uma olhadinha. Deus perdoa e esquece. Você vai falar, pastor Edson, se Deus é soberano, como é que ele vai esquecer? O esquecer aí, irmãos, é uma linguagem para você entender que o perdão é para valer. Olha o Salmo 103, o que diz. Leiam comigo, por favor. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para os que os temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Irmão, você consegue botar Oriente e Ocidente junto? Se você conseguir, me avisa, hein? Você consegue? Não há como. E olha então a linguagem que o salmista usa. Assim como o Oriente está longe do Ocidente, ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. O fantasma, o demônio, o peso, a sombra, está mais longe agora. Diga amém aí. Tem mais? Nosso Deus é um Deus de aliança, Ele faz aliança. A gente chama a Bíblia de Velho Testamento e Novo Testamento. Pensar bem, é Velha Aliança e Nova Aliança. Na ceia do Senhor a gente sempre lê o texto que diz, este cálice é o sangue da aliança. Aliança que Deus faz.
E olha a aliança de Deus. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. E olha que coisa linda. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei na sua mente. Irmão, tem muita gente com a lei na cabeça e não no coração. Isso é um peso, gente, isso é uma bomba. É aí que entra o legalismo. É quando você tem a lei na mente e não no coração. Porque na mente você começa a intelectualizar as coisas. Mas Deus está dizendo que Ele vai gravar de uma forma tal que você vai entender o princípio da lei e não a lei fria, que mata. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente, e acrescenta, e dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Diga amém aí, irmão. Não importa o que você fez, se você se entregou a Cristo, o poder do sangue de Jesus faz isto, faz com que Deus não se lembre mais da sua apaga, porque você está em Cristo e Deus olha a justificação em Cristo. Tem mais. Profeta Miqueias, capítulo 7, verso 18 e 19. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da tua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. Deus é amor. Verso 19, olha lá. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. E alguém disse que depois que Deus joga o teu pecado na profundeza do mar, Ele põe uma plaquinha, é proibido pescar. Você crê nisso, irmão? Amém. O fantasma já está ficando mais longe aí. Amém? Deus vai botar fogo nesse diário aí. Deus vai botar fogo nisso. O sangue de Jesus me lavou. Amém. A Bíblia diz que nós somos justificados, lavados, santificados no nome de Jesus pelo Espírito do nosso Deus. Clica lá que tem mais um. Porque eu sei que você vai falar, pastor, Deus vai botar fogo no meu diário, mas tem umas coisinhas tão joinhas que aconteceram no passado. E tudo bem pelas coisas joinhas que aconteceram, mas olha uma coisa aqui. Vamos olhar para o futuro. Lê comigo isso aí. 1 Coríntios 2,9. Olha que verso. Todavia, como está escrito... Amém? Por mais que o teu diário tem coisinha bonitinha escrito lá. Ganhei uma boneca Barbie. Ganhei um iPhone. Ganhei um iPad. Nem se compara com aquilo que Deus tem para nós. Então sabe qual é a ideia? Deixa Deus queimar o diário. Agora deixa eu dizer uma coisa, irmão. A nossa mente é um computador tremendo, ela grava, é impressionante. O homem acha, a gente olha os computadores, você acha que é tudo bonito, né? A tecnologia, e realmente a tecnologia é muito jóia, muito boa, faz uma série de coisas. Mas irmãos, você pega o melhor computador, o mais potente do mundo, ele nem chega aos pés da tua mente. Nem chega. Para você que trabalha com computador é bem interessante.
Se você quer saber alguma coisa, você tem que ir lá escrever. Primeiro você tem que ligar na internet, tem que escrever, e você vai encontrar um montão de coisa que serve, que não serve. É o tal do Dr. Google, né? Você vai lá ver, Dr. Google está dizendo isso, aquilo, aquilo outro. Então, é bem interessante. Mas você já reparou a tua mente como busca mais rápido que o teu computador? Principalmente se a tua internet é daquelas bem lentinha, né? Por exemplo, se eu te perguntar, qual a lembrança mais gostosa que você tem da tua infância? Uau, tá lá ou não tá? Impressionante, esse computador aqui, está lá. E está ao vivo e a cores, é incrível a nossa mente. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Irmãos, meus erros do passado, eu sei quais são. Eu lembro. E aí que eu digo, quando eu lembro, eu tenho duas reações. A de choro e a de alegria. Está gravado. Mas é interessante, está gravado na minha mente. Mas no registro de Deus, não está mais gravado. Você sabia que Deus tem um diário? Não, Deus tem alguns diários. Quer ver? Dá uma olhadinha lá. Clica mais para frente um pouco, daqui a pouco a gente volta nesse aqui. Deus também tem um diário. Leia comigo aqui o Apocalipse, capítulo 20, versos 11 e 12. Vai. Depois vi um grande trono branco. E aquele que nele está assentado, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para ele. Trono branco de Deus. Verso 12. Vi também os mortos, Grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Uau! Deus tem um diário, registrou tudo. É verdade, pastor? Registrou tudo? Até os meus pensamentos? Agora é que a moçada ia fazer. Parece que está tudo ali registradinho. E o pior é isso. Deus vai abrir esses livros. Rapaz, complicou. Pastor, parece uma contradição aí, pastor. Pastor, você disse que Deus não vai se lembrar mais. Ele perdoa e esquece. E como é que está esse livro aí? Irmãos, ali no meinho tem uma frase muito importante. Outro livro, diga amém, irmão. Amém. Outro livro. Tem outro livro, aleluia. Dá um glória, irmão, aí se eu puder. Tem outro livro. O livro da vida. Irmãos, a Bíblia diz que o nosso escrito de dívida que estava nesse livro aí, Jesus levou para a cruz do Calvário. Sabe o que quer dizer isso? Eu não estou mais nesses livros que foram abertos. O meu nome está no livro da vida. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O meu julgamento já passou. Esse dia aí vai ser para você que não aceitou a Cristo e que fica blasfemando de Deus. Pode esperar, hein? Aí vai abrir o teu livro lá. E que livrão, hein? Toda a lista lá. Mas Deus te ama. E Deus te trouxe aqui para dizer, meu filho, eu quero te mudar de livro hoje. Eu quero queimar o teu diário. E te dar. E pôr o teu nome num livro novo, no meu diário. O livro da vida.
Amém? Amém. Agora volta lá, eu queria só dizer uma coisa para os irmãos. Quando você é perdoado por Deus, entra em Cristo, você vai entrar num clube seleto de pessoas perdoadas e que foram usadas por Deus para abençoar outras. Eu podia fazer uma lista bem grande, mas eu pus alguns aqui. Abraão. Irmãos, Abraão mentiu, Abraão adorou um montão de Deus errado. E ele é chamado na Bíblia do pai da fé. Moisés, sanguíneo, cometeu um assassinato. Fez um montão de coisa errada. Mas teve um encontro na sarça ardente. Aleluia. E foi usado por Deus para libertar o povo de Israel do cativeiro egípcio. Josué, gente, o Josué participou do bezerro de ouro, gente. E de repente agora Deus fala: Moisés, meu servo é morto, você vai dirigir esse povo aqui. Davi, gente, abusou do poder, cometeu homicídio, adulterou, roubou a esposa do outro. E é chamado do homem segundo o coração de Deus. Jesus é chamado filho de Davi. Davi está na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11. Pedro, uau! Se você é católico, você deveria expulsar correndo agora esse demônio, esse peso de culpa, essa caveira, esse fantasma que te persegue. Sabe por quê? Aquele que você considera o primeiro papa, Pedro, gente, negou Jesus. Queria matar o soldado, só não matou porque o sujeito se abaixou, ele arrancou a orelha. Confiou na sua própria carne. Jesus o chamou de diabo. Para trás de mim, Satanás. Mas perdoado por Deus, se tornou um apóstolo tremendo. Paulo, gente, que por causa do que ele queria matar pessoas. Irmãos, Paulo, toda vez que você pensar num terrorista muçulmano, pense no apóstolo Paulo. Se Paulo, que tinha autoridade para matar os crentes, encontrou com Jesus no caminho de Damasco, qualquer terrorista muçulmano pode ter um encontro com Jesus. E esse Paulão que queria matar todo mundo se tornou o grande apóstolo. E nós lemos hoje diversas partes da carta que ele escreveu a Romanos. Pega os demais. João. E só para você, que a gente põe tamanho em pecado, né? Há uma prostituta na Bíblia chamada Raabe. Irmãos, perdoada por Deus. Está no Hall of Fame de Hebreus 11. Está lá na galeria dos heróis da fé. Sabe o que quer dizer isso, gente? Deus gosta de colecionar pecadores, perdoá-los, libertá-los e usá-los para alcançar outros pecadores. Amém? É por isso que você também não pode ser egoísta. Falar, que legal, vou ser salvo, eu vou me livrar hoje desse fantasma, eu vou me livrar desse demônio, eu vou me livrar dessa culpa hoje, e aleluia, eu vou ficar contentão. Não, Deus vai te usar para abençoar outros que estão na mesma situação. Amém? Eu não sei o que você fez no passado. Eu não sei o que tem te trazido peso de culpa.
Pode ser que você seja crente. Pode ser que você tenha cometido um homicídio, um aborto, um adultério. Um roubo. Ninguém aqui pode apontar o dedo para ninguém. Porque todos nós temos pecado. E a Bíblia diz que quem quebra um ponto da lei, quebra toda a lei. Para Deus não há tamanho de pecado. Há tamanhos de consequências. Mas de pecado, não há tamanho. Esta semana recebemos uma notícia tão triste. De que um pastor aqui da nossa região, pastor de uma igreja batista, enforcou-se. Horrível essa notícia, triste. E aí a pergunta vem: Pastor Edson, e aí? Foi para o céu? Não sei. Eu estou olhando vocês aqui. Pergunta para mim assim: Pastor Edson, você acha que eu vou para o céu? Não sei. Alguns de vocês eu acho que vão. Porque quando eu vejo a vida de alguns de vocês, parece que vão. Você pergunta aí: Pastor Edson, se você vai para o céu? Só eu e Deus sabemos. E eu sei que eu vou, viu? Ah, pastor, você é melhor que os outros? Não, sou pior que os outros, por isso que eu vou para o céu. O Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Mas pastor, está escrito na Bíblia que o suicida não vai entrar no reino. No mesmo texto que está escrito suicida, está escrito que o avarento, o mentiroso, também não. E aí, você vai? Opa, pastor, pega leve. É melhor você falar: Deus, pega leve aí. Irmãos, presta atenção nisso. A nossa salvação não é pelo que nós fazemos, é pelo que Cristo fez na cruz. Diga amém. Eu não sou salvo pelo que eu faço, e nem vou ser perdido pelo que eu faço. É aqui que eu tenho dificuldade de entender aqueles irmãos que dizem: olha, crente perde a salvação. Eu não. Como é que você consegue perder a salvação? Precisa ser bom, hein? Você precisa anular o que Cristo fez na cruz. É interessante, quem fala que crente perde a salvação, está dizendo que anula o que Cristo fez na cruz. Porque como é que é possível? Eu acho muito jóia que Deus põe na Bíblia de um jeito, que é só você e ele que vão saber. Jesus deu algumas dicas: pelos frutos conhecereis. Por isso que eu digo, alguns de vocês aí, eu estou vendo fruto, parece que são salvos. Amém, gente? Amém. Uau, pastor Edson, essa palavra aí é dura, hein? Essa palavra é uma bênção para a tua vida, sabe por quê? Ela vai fazer você constantemente estar avaliando. E outra coisa, você vai ver o que Cristo fez. O que Cristo fez. Amém, irmão? Amém. Nós vamos orar agora. Sabe o que vai acontecer? Você vai chegar em casa e abrir o guarda-roupa. Não tem mais esqueleto. Não tem mais essa sombra. Não tem mais esse fantasma. Eu sei o que eu fiz no passado, mas isso está coberto no sangue de Jesus Cristo. Esse pecado Deus perdoou, esqueceu. Ele afastou de mim como o ocidente está longe do oriente. Ele jogou nas profundezas do mar. Aleluia. Amém? Vamos tirar o fantasma aí, minha gente?
Você vai falar: agora eu não quero mais carregar esse peso. Errei no passado, mas o sangue de Jesus me lavou. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Esse é o momento de você falar: Deus, eu não quero mais, eu não aguento mais esse peso. Talvez você está carregando isso. Alguma coisa que você fez e você agora está aí numa dúvida: será que Deus me perdoou? Eu não devia ter feito isso. Pense aí nos pesos, na culpa do passado. E você vai pôr um ponto final nisso agora, em nome de Jesus, colocando fé na palavra de Deus. Você vai dar esses passos que nós aprendemos. Primeiro, reconheça aí. E aí no teu coração diga: Deus, realmente eu pequei contra o Senhor. Mas eu agora estou confessando, estou então concordando que isso foi um pecado. E eu estou crendo agora na tua palavra que diz que o Senhor é fiel e justo. O Senhor perdoa e purifica de todo o pecado. Eu te peço perdão disso, ó Deus. Todos digam comigo em voz alta: me perdoe, Senhor. Me lava com teu sangue. Eu creio que Jesus morreu na cruz por causa desse pecado. E eu recebo agora perdão, justificação e libertação da condenação. Estou lavado, estou santificado, meu passado foi para a cruz e eu expulso agora toda acusação, todo peso de culpa, todo demônio, todo sentimento de culpa. Saia! E eu sou de Jesus. Meu nome está escrito no livro da vida. Eu sou salvo pelo sangue de Jesus e vou viver para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.